Olá para você que assiste o meu vídeo. Eu sou a professora Liamar Maria dos Anjos. Essa é a disciplina de Fitopatologia 1 da Universidade Estadual do Tocantins. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre o tratamento de sementes. Então, a semente é o insumo mais importante. Então, podemos fazer, né, o tratamento químico, tá? Principalmente com fungicida sistêmico. Então, um fungicida sistêmico, ele combinado com o fungicida de contato, é uma das estratégias mais eficazes para o tratamento de sementes. Então, aqui o tratamento de sementes que nós vamos ver. Então, eu farei esse vídeo curto para vocês, espero que não fique longo, para não ficar cansativo para vocês estudarem. Então, vamos ver essas formas de tratamento de sementes. Então, como os patógenos infectam as plantas? Então, os patógenos são os fungos, as bactérias, os nematóides e os vírus, tá? Será que os vírus também infectam sementes? Então, vamos ver. Então, como que eles infectam, né, as plantas? Então, os fungos, eles infectam através do apressório, né, que pode ser por força mecânica direta e injetando enzimas e toxinas e também hormônios, tá? Então, é a forma que eles infectam, tá? Eles também podem penetrar pelos estômatos também, né? Lembrando que os parasitas obrigatórios, os causadores de míldio, oídio, ferrugens, eles penetram pelo estômago, tá? Mas essa maquinaria mais importante dos fungos são o quê? Então, apressório, enzimas, toxinas e hormônios. E eles infectam principalmente as hortaliças, frutíferas, gramíneas e leguminosas, né? Então, várias plantas, todas. E as bactérias? As bactérias utilizam, né, desse arsenal aí para infectar as plantas, também enzimas, toxinas, hormônios e lipopolissacarídeos, tá? É o arsenal das bactérias. E elas infectam principalmente hortaliças e frutíferas. Então, as bactérias, né, requerem, né, necessitam de uma grande quantidade de água, né, e umidade. Então, na época chuvosa é onde as bactérias mais infectam, tá? Que elas são muito dependentes de água, né, água disponível e alta umidade. Os fungos também requerem, né, a luz solar e alta umidade, tá? Então, lembrando que nós temos o triângulo da doença. Então, precisa ter a planta suscetível, o ambiente favorável e a presença do patógeno, né, virulento. E os nematóides? Os nematóides, eles utilizam estilete, então, através de força mecânica direta do seu estilete, eles conseguem furar a cutícula da raiz e penetrar, tá? Então, eles vão, para que eles consigam penetrar na planta com maior facilidade, eles também vão injetar na planta, através do seu estilete, eles vão injetar toxinas, tá? E vão induzir distúrbios hormonais também, tá? Ele, através das toxinas, ele pode fazer, injetar hormônios ou fazer com que a própria planta produza hormônios, tá? E eles vão formar o sítio de alimentação, os gêneros mais importantes, e vai colonizar, tá? Então, os nematóides infectam várias, né, culturas, como a soja, o milho, a banana, hortaliças, frutíferas, tá? Infectam uma grande quantidade de plantas. E os vírus, eles precisam de um vetor ou de um ferimento para penetrar, tá? As bactérias também, pessoal, elas precisam de ferimentos também. Os ferimentos é a principal porta de entrada para a bactéria, tá? Até mesmo pelos hidatóides elas penetram, mas os ferimentos são o principal para a bactéria e para o vírus. Então, ferimentos e o vetor, que o principal vetor de vírus são os insetos, tá? E eles vão infectar principalmente citros, mamão, fumo, feijão, cucurbitáceas, são muitos afetados por vírus, tá? E tem também vírus que são transmitidos por sementes. Então, os fitopatógenos, né, transmitidos através das sementes. Então, os principais gêneros são o aspergillus, penicílio, fusário, coletótrico, rhizopus, esclerotínia, né, Então, esclerotínia é patógeno de solo, fusário é patógeno de solo,
Então, nós temos esses outros gêneros aqui que também infectam sementes, tá? Se vocês ainda não viram, tem um vídeo que eu fiz falando dos fungos de semente, né? Patógenos de semente. Então, cladospóreo, bipolares, cercóspora, curvulária, fomopsis, chaetômio, tá? Então, são, né, os fungos são os principais fitopatógenos que são transmitidos pela semente. Mas não só os fungos, tá? Nós temos também o Aphelencodes BC, que é um nematóide, tá? Temos a bactéria Xanthomonas achonopodes, que também infecta sementes. Nós temos o vírus do mosaico comum do feijão, que infecta, né, semente de feijão, e o vírus do mosaico comum da soja, tá? Então, que vai, então esse mosaico, né, vai ser levado através da semente, tá? Para ser disseminado nas lavouras. Então, o tratamento químico de semente. Então, como que é o modo de ação desse fungicida? Então, são os mais utilizados para as sementes, né, para esse tratamento, são os protetores ou de contato. E o principal é o tiran, né, o principal princípio ativo é o tiran e o capitã. Tá? E os sistêmicos, o carboxim e o tiabendazol. Então, são muito utilizados. Tem outros, pessoal, mas eu coloquei os mais utilizados no tratamento de sementes, tá? E o espectro de ação. Então, o de amplo espectro de ação. Então, ele vai controlar vários gêneros. Então, não específico, ele controla vários gêneros dentro do reino fungi, tá? Então, é o princípio ativo capitã, tiran e carbendazim. Tá? E o sistêmico específico, metalaxil, carboxim e prodiona. Então, específico para uma cultura, tá? Para um tipo de semente, tá? Então, esses são os mais usados para o tratamento de sementes. Então, tratamento químico, né? Lembrando que a semente é o insumo mais importante e que o tratamento químico, então, depois que se descobriu os fungicidas sistêmicos, então, teve né? Então, esse sistêmico para a semente revolucionou o tratamento de sementes. Então, agora todas as sementes são tratadas, seja de hortaliças, seja de grandes culturas, tá? E o fungicida sistêmico, né? Combinado com o de contato, é muito eficaz para o tratamento de sementes, principalmente contra os fungos. Aqui nós temos o esclerócio, né? Escleródio, de esclerotina e esclerotioro, misturado à semente de soja. Então, ele fica misturado, tá? E vai ser levado para o solo, quando ele germinar, vai formar os apotécios, tá? Aqui a mancha púrpura, uma semente com mancha púrpura. E lembrando que se ele estiver nesse estágio aqui, já com a doença, nem precisa colocar, né? Porque não vai surgir tanto efeito, né? Tem que fazer o tratamento na semente sadia, tá? Então, esse é mancha de cercóspora. Aqui, fusariose em milho, tá? Então, fusário moniliforme, que vai causar a fusariose, que pode causar o tombamento de plantas quando a semente germinar, tá? Então, é necessário fazer o tratamento das sementes sadias, né? Para que ela seja armazenada, né? Para esperar a época do plantio. Então, tratamento químico de semente. Então, os grupos mais utilizados, né? Os grupos químicos. Então, o grupo do ditilcarbamatos, nós temos o tiran e o mancozeb. Então, o mancozeb, ele é de contato. Então, ele é misturado com um sistêmico. Nós temos o grupo dos heterocíclicos, que é o capitã, os aromáticos, tá? O PCNB e o TMCTB. Os benzimidazóis é muito utilizados, tá, pessoal? Os benzimidazóis foi os que revolucionaram o tratamento de semente. Então, o carbendazim e o tiabendazol, muito utilizado, não só para tratamento de semente, né, mas também para controle em campo, tá? Então, eles não são utilizados só para semente, não. Os triazóis, tá? Muito utilizados também para semente, o triadimenol e o tebuconazole.
E também antibióticos, tá, pessoal? Então, para tratamento de semente, ele é utilizado antibióticos também, principalmente o streptomicina, tá? E o aureomicina, mas o streptomicina ele é muito utilizado no tratamento de sementes. Então, tratamento químico de sementes, os fungicidas sistêmicos. Então, revolucionaram, né, o controle de doença como a antracnose, né? Então, lembrando que a antracnose é o coletótrico, né, o gênero coletótrico que infecta principalmente soja e feijão, tá? Então, esse princípio ativo, ele é absorvido pelas sementes em germinação, tá? E aí vai fazer o controle desse fungo. Então, se não tiver tratado, vai ocasionar o que? O dump-off, ou o tombamento, né? Para os patógenos de solo. Então, ele vai pegar coletótrico, fusaro, risoctona solane e também não só para soja e feijão, né? Em todas as sementes de hortaliças também são tratadas com fungicidas sistêmicos, tá? E existe nos equipamentos o tambor rotativo, que possibilita uma distribuição homogênea do produto. Então, existe no mercado diversos modelos, né, que o produtor compra e coloca e vai rodando esse modelo aqui, ele vai girando esse tambor rotativo para que a semente fica coberta totalmente pelo produto químico, tá? Para que venha fazer uma boa cobertura. Então, existem vários modelos no mercado. Eu peguei essas fotos aí na internet. E o tratamento também pode ser feito tratamento físico de semente, por exemplo, por termoterapia, tá? Utilizada, por exemplo, imersão em água quente, né, que vai variar de 49 a 52 graus Celsius, de 15 a 30 minutos, né, dependendo do tipo de semente. Às vezes requer essa termoterapia. Ar quente ou ar seco, né? Então, nos silos, né, de arroz, de soja, de grãos, aí eles utilizam aqueles silos e eles fazem a secagem da semente até ela chegar na umidade ideal para aquela semente, para que depois ela seja armazenada. Então, isso é de grande importância, tá? Depois vocês vão ver, quando vocês estiverem estudando sementes, que é feito essa secagem aí, essa termoterapia. Então, também tem o vapor arejado, tá? Para esse tratamento físico, para levar elas e retirar, né, a umidade, para deixar na umidade ideal para cada semente, para cada espécie de planta, e também controle de fungos, tá? Então, quanto mais umidade na semente, mais ela vai ter ataque por parte de fungos, principalmente se tiver danos mecânicos. Tratamento bioquímico também é feito. Então, o exemplo que eu tenho aqui de tratamento bioquímico é a fermentação anaeróbica. Então, ela é feita em tomate, semente de tomate. Então, quando se faz a colheita, que vai fazer, né, para a semente, tirar a semente, eles vão extrair a polpa, né, com a semente e vai fazer fermentação, né, por 96 horas a 21 graus Celsius. Então, para o controle de Clavibacter michiganensis, que vai causar o cancro. Então, o cancro é esse sintoma aqui, ó, de cancro, Clavibacter michiganensis, tá? Então, faz esse controle. Então, faz a lavagem, depois faz a lavagem e a secagem, tá? Então, esse controle é feito, controle também bioquímico. Então, não só o controle químico, tá? Então, esse é um processo de fermentação. Aí o Clavibacter é uma bactéria, tá? Clavibacter michiganensis. Ok, pessoal. Então, bom estudo para vocês. Então, tenham um bom estudo. E eu ainda farei mais um vídeo para vocês, tá? Espero que tenham gostado. Se tiver dúvida, pergunte lá no grupo do WhatsApp.